posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. O que você deve fazer para buscar a felicidade, para ser extremamente aventurado? Muitas vezes nós saímos e começamos a meditar e falar: o que eu devo fazer para ser feliz, para alcançar o sucesso, para ser um homem bem-aventurado, um homem que realmente tem as maiores vitórias. Tem muitas coisas que nós devemos fazer: obedecer a Deus, andar nos seus caminhos, ter uma visão de não prejudicar as pessoas. Mas a palavra de Deus também traz algumas coisas que nós não devemos fazer. Todo mundo tem dificuldade com não, mas a palavra de Deus vem trazer aqui algumas regras, algumas doutrinas, para que você não se prejudique, não prejudique outras pessoas. Eu queria ler aqui o verso 1 do Salmo número 1. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Senhor Deus quer dar aqui uma bem-aventurança na sua vida, mas tem 3 coisas que você não deve fazer aqui. A primeira delas: buscar conselho com o ímpio. O ímpio é aquele que não caminha com fé, aquele que não ama a Deus, aquele que não tem como sua prioridade servir a Deus. Se você vai buscar um conselho com essa pessoa, o que ela pode te dar de bom? Tome cuidado. Olhe quem você vai consultar, quem você vai tomar uma opinião, com quem você vai bater um papo legal. Tem outra coisa: nem se detém no caminho dos pecadores. As pessoas hoje, elas querem contar papo, e contando papo de pecados que cometem, de coisas que fazem errada, e acham que são valorizadas. A pessoa que quer ser bem-aventurada, a pessoa que quer ser feliz, ela não deve jamais se deter nos caminhos, parar nos caminhos, andar junto. Toma cuidado com isso. As pessoas que amam ao pecado, certamente não terão um final feliz, um final agradável. Então você deve ficar um pouco afastado. Cuidado para não buscar uma certa intimidade com essas pessoas. A terceira: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que zombam das coisas de Deus, aqueles que são irreverentes para com Deus, essas pessoas você não deve se assentar. E a gente olha que é um caminho proporcionalmente decrescivo. Primeiro, a pessoa não anda no conselho. A segunda, não se detém no caminho. E a terceira, nem se assenta. Olha, a pessoa começou de uma maneira e terminou no fundo do poço. Você quer ser feliz? Tome cuidado com as decisões. Há alguns nãos que você deve observar, mas você terá uma vitória no Senhor se você amar a palavra de Deus. Quero conversar hoje com Luiz. Luiz foi um homem que mergulhou no fundo do poço, mas Deus é aquele que restaura vidas e o trouxe de volta. Vamos passar então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Luiz Marcos Trindade. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor. Irmão Luiz, você veio lá de São Paulo, capital. Exatamente. E lá em São Paulo, você foi iniciado em uma igreja evangélica, aprendeu, participou de programações. Isso. Meus pais eram cristãos e eu cresci dentro desse ambiente e até uma idade mais ou menos de uns 14 anos. Depois dos 14 anos, o mundo exerceu alguma influência sobre a sua vida. Muito. E parece que ele venceu, né? O mundo venceu, te tirou de dentro da igreja. Tirou de dentro da igreja. E aí, o que você foi fazer fora da igreja? Eu pensava que fora da igreja eu tinha mais liberdade, eu podia fazer o que eu queria, e foi isso que me chamou a atenção. E foi tudo errado, não deu nada certo. Interessante que a palavra de Deus nos alerta: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E muitas vezes a gente pensa que ser livre é fazer o que pensa e o que quer. Mas na verdade ser livre é fazer o que Deus quer.
E o senhor, então, quis fazer a vontade da carne. Da carne. E o senhor foi só regredindo, então? Só regredindo e andando para trás. Só para trás. Só para trás. Toda a sua juventude foi comprometida? Foi comprometida com o mundo. E o senhor vem para Poços de Caldas com quantos anos? Eu vim para Poços de Caldas, eu tinha uns 30 anos, mais ou menos. Tá. Então quer dizer que dos 14 aos 30 o senhor estava totalmente... Totalmente fora dos padrões. E o senhor padrões. Conheceu drogas, conheceu bebida alcoólica? Tudo. E isso não encheu o seu coração, muito pelo contrário? Não, pelo contrário, só me trouxe problemas, só me trouxe confusão, só me trouxe miséria e desgraças. E o senhor se casou? Eu me casei. Tinha quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Isso, na época o senhor estava com 5 filhos já e comprometido aqui em Poços de Caldas. Comprometido. É interessante que a gente começa a perder, né, nessa situação que o senhor estava, longe de Jesus, longe da plena vontade do Senhor Jesus, o senhor começa a perder a confiança da família. Aconteceu isso com o senhor? Aconteceu, totalmente aconteceu. Eu perdi toda a referência de família, fui uma pessoa muito omissa, fui um pai muito ausente, fui uma pessoa que trouxe muita amargura para a minha família, muito descontentamento, né, dores, as pessoas sofreram por causa da minha vida dessa forma. É interessante que esses vícios, eles não fazem mal só para a pessoa, mas eles arrebentam com todo o pessoal que vive com a gente, desde da família que está sempre próxima até o trabalho também, né? Também. Ele influencia tudo, ele mexe em todo o ambiente. Exatamente, a gente fica totalmente perdido e aquelas pessoas que nos cercam, não é só a família, até todos que nos cercam, eles são contaminados, eles são agredidos, eles também sofrem porque a gente sofre. Agora a gente encontra muitas pessoas aí que estão no vício, e você fala, olha, por que você não abandona, por que você não larga? E a resposta que a gente tem, quando eu quiser, eu paro. Isso é uma verdade? Não. Por que você acha que não é? Isso não é uma verdade. Isso é uma perda de tempo a pessoa pensar assim, porque se eu tivesse acordado bem antes, eu nunca queria passar por tudo que eu passei, pela miséria, pela desgraça que eu passei, sabe? Eu perdi o conceito de tudo, de sociedade, de família, de tudo. Eu virei, na realidade, eu virei um marginal. Agora, interessante é o amor de um filho por um pai. Um filho foi buscar uma ajuda em uma igreja. Exatamente. Para o senhor, como é que foi isso? O meu filho mais velho, ele não só fez isso, ele fez uma coisa muito importante, que foi o único filho que ficou comigo. E ele, nas madrugadas, ele levantava para orar por mim todas as noites. Todas as noites. Ele ainda acreditava que Deus podia mudar? Ele acreditava que Deus podia mudar. Ele fazia isso e dali para frente ele começou a procurar nos outros irmãos socorro, na igreja socorro, e ele convidou para que os irmãos viessem me visitar. Interessante isso, porque um filho que ama o pai, ora pelo pai. Olha pelo pai. E ele então vai até a igreja buscar um recurso. Exatamente. E aí o senhor vai para uma internação. Aí sim, aí a partir daí esses irmãos me acolheram, me amaram, me abençoaram e me levaram para um centro de recuperação, onde eu estive lá 9 meses. O que o senhor aprendeu nesses 9 meses lá? Lá eu, graças a Deus, eu tive uma sorte muito grande. Era um centro de recuperação evangélico e eu aprendi a aceitar Jesus e andar nos caminhos de Jesus e me libertar daquela vida horrível que eu estava vivendo. Parece que o senhor tinha também um vício do fumo, né? Do também. Cigarro. O cigarro era campeão. O senhor usava muito cigarro? Eu fumava uns 4, 5 maços por dia. Quer dizer que de 80 a 100 cigarros por dia? Isso mesmo. 8 metros de comprimento. E o senhor, então, lá, o senhor começa a conhecer mais de Jesus. Aquela palavra também que foi liberada durante a sua infância até os 14 anos.
ela começa ali, Deus começa a trabalhar, não é verdade ou não? Exatamente. E ela começa a germinar Isso mesmo. e começa a crescer dentro do seu coração. Isso. E aquela vontade de voltar para o álcool, aquela vontade de voltar para a droga, como é que ficou? Na realidade, eu estava tão sedento mesmo de mudar de vida que quando eu fui para o centro de recuperação, no espaço de um mês, eu já estava totalmente liberto. Glória a Deus. Não tinha vontade, não tinha mais desejo. E passei... Eu fiz uma oração um dia que toda vez que eu tivesse nessa situação era para me dar náusea, e eu realmente sentia isso. Senhor Deus, o dia que eu tiver com vontade, me dá náusea. Náusea, eu sentia isso. Como é que Deus é bom? Então o senhor pegou uma aversão pelo consumo daquelas substâncias. Né? Irmão, Deus começa a mexer, e as pessoas que são mexidas pelo Senhor, elas despertam um desejo também de proclamar a palavra, de ter uma vida aos pés do Senhor. Isso aconteceu contigo? Na realidade, a gente sente falta disso. Isso é uma coisa que vem na gente, e a gente tem ansiedade de passar para as pessoas aquilo que aconteceu de bom na nossa vida. Apagou aquelas páginas escuras, negras, e agora uma nova vida. E essa nova vida é que a gente tem necessidade de levar, temos necessidade de levar. A gente não se aquieta. A maioria das pessoas que vão para a internação, elas não conseguem o êxito, né, da libertação ali. Deus tocou na sua vida e o senhor conseguiu. Quando o senhor voltou, o senhor tinha que agora reconquistar a confiança. É uma coisa difícil também? Muito difícil, muito difícil. Muito difícil porque os males que a gente fez para as pessoas magoou muito, machucou, aquilo virou ferida. Né? Então há uma dificuldade muito grande de algumas pessoas entender assim, né? Mesmo vendo que a gente está dando os passos dando os passos certos. Agora o senhor então voltou, se firmou no Senhor. Amém, é verdade. Deus trabalhou o seu coração. Com certeza. E hoje Deus tem usado o senhor como pregador da palavra. Amém, lá num bairro chamado Laranjeira de Caldas, né? Exatamente. Que é um bairro muito amado pelo Senhor. E Deus tem mostrado, através da sua vida, que Ele pode restaurar vidas. Ele pode restaurar a vida. É só Ele que pode restaurar a vida. Não existe outro que pode. O inimigo não pode restaurar a vida, porque ele destrói. Ele veio para matar, ele roubar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não pode. Mas para restaurar, Jesus pode. Ele é o único que pode. E não precisa de intermediário. É Ele só. Agora, meu irmão, a oração de um filho mudou a vida de um pai. Exatamente. Deus ouviu e Deus resolveu acolher aquela oração e mandar ali a resposta. Hoje, o senhor tem o privilégio de poder orar por outras pessoas, de poder aconselhar outras pessoas. É verdade. E tem acontecido isso ali em Laranjeira de Caldas e em outros lugares? Tem acontecido em Laranjeira de Caldas, aliás, por onde eu passo, eu deixo essa marca. Eu anuncio Jesus como solução para todos os nossos problemas. Então quer dizer que Jesus ele não é só para uma área, mas é para todos. É para todos. Ele é poderoso, ele é amoroso, cuidadoso, e ele atua nas diversas áreas da família. Nas diversas áreas da nossa vida. Hoje o mundo vive uma crise muito séria. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão sempre incontentes com alguma situação, as pessoas estão tendo um índice muito grande de suicídios. O que falta para essas pessoas? Falta uma coisa que eu falei uma vez para o pastor. Eu falei para ele: pastor, eu tenho um vazio aqui muito grande. Eu sinto, eu já fui no médico, já pedi para fazer exame e eu não encontro nada. E ele olhou para a minha cara e falou: eu sei. E eu sei o remédio para isso. Esse vazio que você sente aí, falta Jesus no teu coração. Falta Deus no teu coração. Você precisa mudar de vida. Você precisa ser transformado. E não tem quem transforma, só Jesus transforma. Agora, meu irmão, as pessoas não entendem ainda o que é ter Jesus no coração. Porque muitas das pessoas
Elas falam, eu tenho Jesus, eu tenho Deus no coração, mas elas continuam com a mesma vida, com as mesmas mazelas, com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios. Não, isso não é ter Jesus no coração. Então, se a pessoa continua nessa mesma caminhada, ele não conheceu a Jesus, de jeito nenhum. A pessoa que conhece Jesus, entrega a sua vida para Ele, logo em seguida ele começa a perceber a mudança que está tendo na vida dele. A gente passa a ter alegria que a gente não tinha. A gente passa a sentir necessidade de buscar a Deus, de orar a Deus, de ter comunhão com Deus. O nosso palavreado muda, o nosso andar muda, tudo em nós muda. Uma necessidade também que, pela graça, nós temos é de fazer as coisas certas, né? Fazer as coisas certas. Que antigamente a gente fazia o que dava mais vantagem, aquilo que era mais rápido, aquilo que era melhor para a nossa vida, mas agora não. Tudo aquilo que era conveniente para a nossa carne, a gente queria. Agora nós temos que ver o que Jesus se agrada. Do que Jesus se agrada. Porque agora nós somos servos. Servos dele. E servo, ele tem que servir ao seu Senhor. Tem que servir ao seu Senhor. Então, hoje nós vemos aí uma falsa conversão. Com certeza. Em massa, né? Em massa. Porque ter Jesus é uma árvore agora produtiva. Se a pessoa falar que ele conhece Jesus e ele não transformou de vida, ele está sendo enganado. Com certeza. Agora, olhando toda a sua vida e a obra que Jesus fez, que palavra que o senhor deixa? Para as pessoas. Isso. O que eu deixo para as pessoas, o que eu desejo para as pessoas, é que eles passem a entender, a compreender que se eles for buscar Jesus nos lugares errados, ele não vai achar. Mas ele tem que buscar Jesus para morar no coração dele, para mudar a vida dele. E quando ele entender isso, ele vai ser maravilhosamente abençoado. E ele vai deixar todas aquelas situações, a ira, a raiva, o ódio, tudo, a bebida, as drogas, tudo, vai mudar. As mentiras, é um novo homem, é uma nova criatura. A gente passa a ter um outro rosto. A gente muda a nossa fisionomia. Deus muda. A gente começa a exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Amém. Meu irmão, muito obrigado pelo carinho. Amém. Por o senhor ter atendido esse convite. Amém. E que Deus te abençoe e continue ministrando na sua vida e através da sua vida. Amém. Amém? Amém. Eu conversei com Luiz Marcos Trindade e o programa Restaurando Vidas volta já. Não saia daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 5. Diz a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora:
tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é renovo para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, Senhor. Abre o entendimento, Senhor Deus. Crava no seu coração a Tua palavra, Senhor, para que ela possa, a partir de hoje, tomar uma decisão de ousadia, de firmeza e de santidade, em nome de Jesus. Amém. Um tempo onde o testemunho vai de mal a pior. Os cristãos têm sido abalados com vários testemunhos negativos. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que afirmam que a Bíblia é sua regra de fé, mas que através daquelas atitudes, através do tempo, elas vão se degradando, se afastando e dando um péssimo testemunho. A palavra de Deus diz que nós não podemos apenas falar da palavra de Deus, mas nós temos que vivê-la, e vivê-la com ousadia, vivê-la com certeza e convicção de que é a melhor forma para a nossa existência. Quando você olha e fala, olha, pastor fez isso, padre fez isso, o líder espiritual fez aquilo outro, certamente abate o seu coração, abate as pessoas, aquela em quem são lideradas por essas pessoas, e elas ficam realmente muitas vezes desmotivadas, algumas até caem da fé. Nós temos que ter um testemunho acima de toda suspeita. A palavra de Deus, ela começa a narrar aqui a situação de um homem que era muito importante, ele era comandante, como se fosse um general hoje de guerra, um homem que ele era não só um general, mas um general vitorioso, um homem que já tinha conquistado muitas coisas e que Deus operara sobre a vida dele, apesar de ser ímpio. E é interessante também, ele tinha um grande prestígio com o rei. Então esse homem estava completo na sua vida profissional. Esse homem, o currículo dele era um currículo invejável daquelas pessoas, era um currículo que colocava ele como o top ali dos generais, um homem que, além de tudo, era bem quisto pelo rei. Não tem mais o que a pessoa pode desejar na vida material. Mas tinha uma coisa, esse homem era leproso. A lepra naquele tempo, ela ia corroendo, ela ia afastando as pessoas da sociedade, você tinha que ficar num lugar totalmente separado, você perdia o convívio da sua família, daqueles queridos, e este homem, eu não sei qual que era o índice da lepra dele, ou qual é a porcentagem que ela estava cobrindo o corpo dele, mas talvez daqui a um tempo ele já não poderia mais exercer as suas funções, e talvez ficasse até longe da sua família. Mas interessante, numa das investidas que ele fez, ele trouxe de Israel uma menina, e a menina ia ser sua escrava, sua serva ali, e ele colocou dentro da sua casa para trabalhar. Essa menina não fala nem o nome dela aqui. Interessante, né? Nem o nome é citado, mas era uma menina que tinha um testemunho inabalável. Uma menina, talvez entre 11, 14, 15 anos, era para ser extremamente revoltada. Foi tomada da sua terra, foi tomada da sua família, foi tomada da sua cultura, foi tomada da sua igreja. Era uma menina que tinha tudo para agora falar assim, ó, eu, na hora que eu puder, eu vou me vingar, eu vou ser uma mulher amarga, uma mulher cheia de rancor, cheia de ira no meu coração, e assim que eu puder, eu extermino com esse povo. Interessante, né? Testemunho não é uma coisa que nós devemos falar, mas que devemos praticar. Muitas vezes você fala aquilo que você não é. Tem muitas pessoas que chegam numa casa, recitam versículos de cor, andam bem alinhado, um terno bem cravado, mas não tem testemunho. E o Senhor não olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. E Ele se agrada do coração que teme ao nome dEle. Esta menina era uma menina que ela estava sempre ligada às situações. Você percebe que se você não estiver ligado hoje, as coisas do mundo evoluem muito rápido.
As coisas que ocorrem ao nosso redor são muito rápidas e nós temos que estar ligados. Até mesmo para ser um missionário do Senhor, para ser um servo do Senhor, nós temos que estar ligados nas situações. Talvez uma conversa ali, você pode entrar e ministrar a palavra de Deus. Uma atitude ali, você pode testemunhar aquilo que Deus quer da sua vida. E essa menina, ela estava ligada. E quando ela ouviu, porque ela estava trabalhando na casa de Naamã, ela ouviu falar que o seu senhor estava doente, ela logo falou, olha, na minha terra tem um homem que pode curar essa lepra. Interessante isso, porque é uma pessoa ligada, é uma pessoa que participa das coisas. Você não pode ser uma pessoa fora do mundo. Nós estamos aqui porque o Senhor quer que nós estejamos aqui para ministrar aquilo que é dele. Você é um cristão, você deve andar como Cristo andou. Você é um cristão, você deve fazer aquilo que Cristo espera que você faça. Essa menina, então, ela estava ali prestando atenção nas coisas que aconteciam ao seu redor. Era uma hora agora, talvez, dela demonstrar a sua raiva, a sua indignação, a sua amargura. Não. Essa menina é uma menina que sabia perdoar. Perdoar é uma das coisas mais difíceis que nós temos que enfrentar. Mas o Senhor nos mandou perdoar. Não foi um pedido, olha, se der você perdoa. Não, mas há uma ordem dele para que nós perdoemos aqueles que nos atingem. Você tem liberado perdão sobre as pessoas? Quando você não libera o perdão, o seu coração é que fica machucado. E o seu testemunho é péssimo. A falta de perdão nos faz fazer o quê? Um péssimo testemunho. Olha, se você serve a um Deus de perdão, como que você não vai perdoar? Essa menina, que nem nome nós temos aqui, ela perdoou esse homem. Ela perdoou esse homem e ela ofereceu para ele a possibilidade de cura. Interessante também que essa menina não tinha um coração amargo. Ela não ficava pensando no passado, se eu estivesse na minha terra, se eu estivesse lá com os meus familiares, se eu estivesse lá na minha igreja. Não. Essa menina falou, olha, agora a minha situação é essa, eu vou viver daqui para frente. Eu não vou viver uma pessoa amarga. Eu não sei se você conhece alguma pessoa cheia de amargura, mas você não consegue ficar muito tempo perto dela. Parece que aquilo é transmitido, é contagiado a você e você fica realmente amargurado também. As pessoas que têm Jesus no coração não são amarguradas. O fruto do Espírito traz alegria. As pessoas que têm Jesus, que têm o Espírito Santo no seu coração, elas têm alegria, independente das circunstâncias. Eu não sou alegre porque eu ganho bem. Eu não sou alegre porque eu tenho essa promoção. Eu não sou alegre porque hoje eu consegui esse projeto. Não, eu sou alegre porque Jesus está na minha vida. E o fruto do Espírito, um deles é a alegria. Alegria, ela tinha, essa menina certamente tinha. Por isso, ela rompeu com o seu passado. Há muitas pessoas que até hoje são machucadas pelo passado. O passado não tem como você modificar, mas o futuro você pode modificar. O presente você pode modificar agora se você tomar novas decisões, se você caminhar de maneira diferente. Não deixe que o passado trave a sua vida. Rompa com o passado. Rompe com aquela briga que você teve, com aquela indisposição que você teve, com aquelas coisas que te fizeram mal. Rompa com isso. Olha, nós somos novas criaturas, coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Eu não devo ficar agarrado nas coisas que me fazem mal. Essa menina era uma menina que não tinha amargura no seu coração. Tem mais uma coisa que eu vejo aqui por esse texto. Essa menina tinha uma palavra confiável. Quantas pessoas hoje falam e ninguém dá crédito a elas? Quantas pessoas hoje pronunciam e as pessoas até viram as costas? Sabe por quê? Talvez o testemunho de vida seu, ele tenha desmotivado as pessoas a não darem crédito àquilo que você fala. Essa menina aqui, ela falava e as pessoas acreditavam nela. Ela mexeu no coração da mulher de Naamã, ela mexeu no coração de Naamã e mexeu no coração do rei. Olha que maravilha, olha que maravilha. O rei da Síria foi tocado por uma palavra de uma menina que nós nem sabemos o nome e naquela época era conhecida apenas como uma escrava. As nossas palavras
tem que ser palavras de credibilidade. Se nós tivermos atitudes que mostram o Senhor Jesus através das nossas vidas, nós vamos ter o quê? Credibilidade naquilo que falamos. E nós vamos falar não de qualquer maneira, mas com autoridade. As pessoas hoje, elas sobem para falar de Jesus, e quem está ouvindo fala, eu nem vou dar crédito a isso, porque eu conheço essa pessoa, onde ela trabalha, onde ela estuda, eu conheço o modelo de vida dela. E essa pessoa, ela não vive aquilo que ela fala. É muito importante nós vivemos aquilo que pregamos. Só assim nós teremos autoridade. Essa autoridade vem do alto e nós conquistamos essa autoridade, tendo um testemunho forte, tendo um testemunho preciso. Uma menina sem nome, que mexe com o coração daquela família, e a sua palavra chega até o rei. E é interessante, através da palavra dessa menina, o rei então toma uma decisão. Ele iria apoiar essa investida de Naamã em busca da sua cura. Então o rei, ele dá ali riquezas, dá ali cartas, dá ali autorização para que Naamã vá nessa viagem, vá nessa investida e consiga esta cura que a menina prometeu. Interessante isso. Nós estamos numa época de muita falta de crédito. E esta menina vem nos mostrar o cristão verdadeiro, o cristão que anda nas promessas do Senhor, o cristão que vive aquilo que Deus espera, ele é totalmente diferente. Há poder naquilo que ele fala, autoridade na sua expressão. E as pessoas olham para ele e falam, olha, eu até não concordo com a religião dele, eu não concordo com o Deus dele, mas esse homem, ele tem uma postura diferente. Essa mulher tem uma postura diferente. E eu gosto de ver a convicção e aquilo que ela fala, ela faz. Eu queria que você refletisse agora sobre a sua vida. Você é uma pessoa que realmente testemunha aquilo que Jesus quer? As pessoas olham para você e veem Cristo. As pessoas têm que nos olhar e ver um brilho diferente, ver algo diferente nas nossas vidas. E você vai ser um grande ceifeiro do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra, ela vem nos trazer instrução, ela vem nos mostrar a direção que devemos seguir. E hoje nós aprendemos, Senhor, que o cristão verdadeiro, que teve a vida transformada pelo Senhor, ele é uma pessoa que não carrega falta de perdão, que não carrega amargura no coração, é uma pessoa que realmente ela é abençoadora. Nós queremos ser assim, Senhor. Abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, Senhor, para que seja uma pessoa que realmente exala o bom perfume de Cristo. Faz hoje conversão, Senhor Deus. Faz hoje cura, Senhor Deus. Transforma as vidas através da Tua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Hoje é um dia de você começar uma vida nova. Nova em Jesus. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.